vamos começar a nossa apresentação aí para hoje. Hoje com um assunto que tenho certeza que muito interessa vocês. É o motivo pelo qual eu gosto de fazer essa apresentação. Eu gosto de fazer essa apresentação ao se tratar de risco, ao se tratar de manejo de risco, é pelo fato da gente, no momento que a gente está vivendo, que é um momento de extremo rally na Bolsa, de uma correria enorme, e eu muito vejo as pessoas, tá bombando, é só comprar aí qualquer coisa, etc. O mercado sobe, de fato dá dinheiro, no imenso rally o mercado acaba disparando, mas geralmente quem compra sem uma avaliação de risco, ou quem se coloca dentro de uma situação onde não prestou atenção quanto aos riscos da operação, acaba não tendo um resultado muito positivo. Eu mais ou menos, deixa eu ver aqui, eu acho que uma semana e alguns dias, eu parei de recomendar a compra de blue chips nas minhas salas de análise, né? Todo dia, eu disse, olha, eu não compro mais Petro, não compro mais Vale, eu não compro mais Itaú, Minas, Gerdau, Goal e tal. E por que isso? Porque existe alguma coisa de avaliação de risco em função de tudo que tinha acontecido, né? E aí eu queria trazer um pouco disso para vocês. É claro que não dá para falar absolutamente tudo, mas eu acho que a função da apresentação da palestra ela é muito assim, ela é muito no sentido de apresentar algumas coisas e abrir um pouco a mente de vocês naquilo que talvez vocês não prestem atenção, não estejam avaliando, nem nada. E o título da apresentação são os principais indicadores de avaliação de risco. Ou seja, a gente sabe que através da análise gráfica, a gente usa alguns indicadores técnicos, né, para avaliar risco e tendência, né? Como, por exemplo, médias móveis, né? A gente usa a média móvel, uma das funções da média móvel é utilizar o cruzamento delas, né? E quando ela cruza de baixo para cima, a média móvel curta, de baixo para cima, a média móvel mais longa, acaba gerando uma possibilidade de compra, e o contrário acaba gerando uma possibilidade de venda. Ou seja, a média móvel ela tem essa função importante. Quer dizer, tem vários indicadores no mercado, e isso, a internet hoje em dia, ela está lotada de informação a respeito disso, né? De indicadores, como usar IFR, como usar MACD, como usar banda de Bollinger, como usar CCA, estocástico e por aí vai, no sentido de dizer quando tem compra, quando tem venda, para complementar a sua observação já vista no gráfico. Hoje eu vou fazer diferente, como eu sempre tento fazer diferente nas minhas palestras, né? Eu tento sempre sair do mais do mesmo, né? Eu sempre busco destacar, posso até errar em algum momento em querer fazer alguma coisa diferente, mas eu procuro não querer fazer a mesma coisa de sempre do que tem por aí, porque a internet hoje está lotada de informação, muitas informações equivocadas, mas outras informações que são boas, e eu tento sempre fazer alguma coisa diferente de modo instrutivo, de modo que você pare, pense e vê o quanto é informativo, quanta informação boa tem em cima daquele conteúdo. E hoje eu vou trazer dos 3 principais indicadores de avaliação de risco e timing, né? São esses 3 indicadores que estão aqui na tela. O primeiro são bandas de Bollinger, que é essa linha laranjinha pontilhada aqui. O outro é a média móvel, tá ok? E o outro é esse indicador aqui embaixo, chamado ADX, ou movimento direcional, tá ok? Então, tá aqui, a tela do gráfico está aberta, eu vou abrir mais um gráfico aqui, para a gente poder simultaneamente olhar um versus o outro, de modo que a gente tenha sempre uma visão um contra o outro, e aí eu posso explicar direitinho. A vantagem da ferramenta Profit Chart é que você pode abrir aqui vários gráficos, né, ou parecidos, ou separados um do outro, e aí você, em layouts diferentes, você consegue diferenciar os gráficos, diferenciar os modelos e por aí vai. Muito bem.
Então, é, é, quando você pega um gráfico assim puro, né, esse aqui, por exemplo, tá, você repara, ó, esse aqui é o gráfico semanal do Ibovespa, tá? Você pega um gráfico assim puro, você repara que tem um gráfico de candles ali e que houve alguma tendência, né? O índice saiu daqui de baixo, veio para cá para cima, né? Fez um fundo aqui, fez esse fundo aqui e, portanto, ele criou essa tendência de alta, né? A tendência positiva. Pois é, mas será que essa tendência ela é forte ou fraca, né? Aí você, bom, se é forte ou fraca, uma das maneiras da gente avaliar se essa tendência é forte ou fraca é imputando nela uma média móvel que, na imensa maioria, eu gosto de utilizar médias móveis exponenciais, tá? Eu gosto mais de exponencial do que aritmética. E por que eu gosto mais de médias móveis exponencial do que aritmética? Porque a média móvel exponencial, ela tem a capacidade ela dá sempre a relevância do último negócio, dá sempre mais relevância para o último negócio do que ao passado. Quando você usa média móvel, aqui eu vou fazer uma explicação básica aqui, para ficar mais bonitinho, né? Olha, aqui eu vou usar o Paintbrush para vocês entenderem direito a funcionalidade da média móvel. Vamos ter uma barra 1, um dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5, né? O que é a média móvel? A média móvel nada mais é que uma ligação entre os preços médios entre os dias, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, ou seja, vamos supor que eu esteja utilizando uma média móvel de 5 períodos, né? Então, se eu estou usando a média móvel de 5 períodos, a partir do sexto dia que essa média móvel aparece, né? Eu ligo, portanto, o mercado daqui até aqui, eu corto esse dia, né? Aí, a partir do sétimo dia que aparece o pregão aqui, o mercado subindo, eu pego aqui a média móvel, eu ligo aqui e corto esse dia. Por isso que chama-se média móvel, né? Porque ela vai se movendo ao longo do tempo. Quando é uma média móvel simples, que é chamada aritmética, né? Ela dá a mesma relevância desse dia daqui, que foi o último pregão, com esse dia aqui. Vocês têm o mesmo peso, a mesma importância, né? E quando eu utilizo média móvel exponencial, significa que os últimos negócios ela tem muito mais relevância do que o passado. Em outras palavras, quando você usa uma média móvel, por exemplo, mais curtinha aqui, por exemplo, essa de 15 períodos, eu vou imputar aqui nesse gráfico, mais uma vez, inserir médias, está aqui, médias, móvel, e aí eu vou inserir uma média, por exemplo, de 15 períodos. Significa que é uma média que passa para os últimos 15 períodos, tá? E quando eu coloco exponencial, significa que os últimos períodos têm muito mais importância do que os períodos passados, por isso que eu acabo preferindo a média móvel de exponencial do que aritmética. Bom, então vamos primeiro falar da média móvel em si, que é o primeiro indicador para avaliar o risco das operações, né? A média móvel ela tem duas funcionalidades básicas que são comuns entre as pessoas que gostam de utilizar e fazer os seus trades ao longo do dia. Toda vez que você tem um curso de análise gráfica, acho que o primeiro indicador que você aprende é a média móvel, né? Expliquei qual é a funcionalidade dela e agora você tem aí, através do comportamento da média, saber que quando a média curta cruza a mais longa de baixo para cima, né, ela gera um ponto de compra, né? E quando a média curta cruza a mais longa de cima para baixo, nós temos aí uma visão de um mercado de baixa, né, de tendência de baixa. Essa é a funcionalidade mais simples que existe. Existe outra funcionalidade, que é a que eu uso também no meu dia a dia, que quando o mercado está com forte tendência, né, uma forte aplicação à tendência, a média móvel ela acaba servindo como ponto de suporte e resistências, né? Então eu vou incluir aqui mais uma, a média móvel de 20 períodos, né? Está aqui. Ó, vou botar com uma outra cor, uma cor lilás,
para que fique mais evidente para vocês. Então, vamos lá. Está aqui. É a média verde e a média lilás, né? Ou roxa, roxa, lilás, tudo, tanto faz. Né? Vou apagar, por enquanto, as bandas de Bollinger aqui, só para não confundir. E aí, toda vez que o mercado cria uma forte tendência, essas médias vão servindo como regiões de suporte ou resistência. Né? Então, aqui está uma região de suporte, aqui está uma região de suporte, aqui também. Aqui uma grande consolidação, aqui suporte, aqui suporte. Aqui até ontem era o suporte, depois o mercado acabou travando os movimentos como um todo ali. Tá? Bom, mas eu estou aqui para falar de avaliação de risco, né? e não da aplicação da média móvel em si. Né? E aí uma das funcionalidades bem importantes, bem relevantes da média móvel é que quanto mais afastado o preço está da média, mais difícil é a sua compra. Né? Então, em outras palavras, né, se eu tenho aqui uma coisa, olha só, está aqui o mercado próximo das médias, e aí finalmente há um rompimento de resistência aqui, o mercado vai dar compra, e aí o mercado vai, sobe 1, 2, 3, 4 dias. Tá vendo? Chega aqui e sobe 4 dias. Vou aumentar o zoom, tá? Chega aqui. A média móvel, nesse caso, repetindo para que não tenha dúvidas, tá? Nesse caso aqui, para o índice Bovespa à vista, eu uso média móvel exponencial de 15 e 20 períodos, tá? E por que, Rafael, 15 e 20 períodos? Porque a cada 6 meses ou um ano, depende de como estiver o comportamento do mercado, eu, Rafael, faço um backtest no mercado e encontro uma modalidade, uma combinação de médias móveis que possam fazer exatamente isso que eu preciso, que sirvam como pontos de suporte e resistência apenas quando o mercado tem tendência. Eu não quero usar o cruzamento de média móvel para dar compra ou venda. Eu quero apenas para que elas me sirvam como suporte e resistência. Mas quando elas me servem como suporte e resistências, através desse programa do backtest, eu consigo facilmente, identificar quando esse papel ele está numa situação de risco muito mais elevado, tá, ok? Muito mais elevado do que situações anteriores, né? E quando é isso, né? Quando o preço ele está muito afastado da média móvel. Isso em estatística chama-se desvio de preço em relação à média. Essa é a primeira avaliação. Então, uma coisa é você olhar o mercado, né, nessas condições. Ó. A média está aqui, o preço está aqui, vai pronto para romper uma resistência, se romper, ele vai dar compra. Outra coisa é quando você olha o mercado e vê uma coisa como essa aqui. O preço, o último negócio, se afastando muito das médias. Quando isso acontece, nós temos duas situações. Ou o preço vem para a média, ou a média vem para o preço. Mas uma coisa, com certeza, não pode ser feito aqui, nesse exato momento. E o que é? É comprar esse mercado. É basicamente o seguinte, você está subindo numa escada e você não tem noção da altura que você está subindo essa escada. Logo, um pequeno escorregão é fatal para você. A situação de quem está comprando o mercado nesse exato momento é muito diferente da situação de quem está comprando o mercado nesse momento. Isso serve para qualquer papel, para qualquer modalidade, seja para day trade ou para swing trade. O timing da compra é tão fundamental quanto os seus objetivos e sua execução dos stops. Agora, você tendo essa mentalidade de não comprar no mercado nesse exato momento, e olha, 63, 130, eu sei que o mercado foi para 65.600. E aqui eu disse, não é para comprar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o preço vai voltar a se aproximar da média. E aí sim é a hora, em termos de risco e retorno, principalmente de risco, dizer o seguinte, bom, agora eu subi de escada aqui, mas eu tenho consciência da altura e se eu cair, eu sei do tamanho do tombo e eu estou preparado para ele. Mas quando você está muito afastado da média, você não tem essa consciência.
Você está longe do seu preço de compra. Então, repara que depois que o mercado se aproxima até a média, ele firma regiões de pontos de suporte e aí começa a andar de novo. Chega uma hora que ele volta a se afastar das médias de novo. E aí ele começa a afastar você de vez do preço, de modo que você não busque mais novas oportunidades até uma hora que finalmente ele volta a se aproximar da média e aí sim ele gere o ponto de compra novamente. Esse tipo de condição, né, ou seja, lembrando que a gente está aqui falando dos principais indicadores para avaliar o risco. Né? Um deles é a média móvel, que é a questão mais simples, quando o preço está muito afastado da média. Né? Bom, mas isso serve tanto para cima quanto para baixo. Né? Se a gente olhar no histórico do tempo, tá? Eu posso ver um mercado em tendência de baixa também. Né? O mercado vem, testa as médias, vai servindo como resistência, aí chega aqui, ó, se afasta demais da média. Ó. Então, aqui certamente não é um bom ponto para você buscar vendas, mas aqui já é um bom ponto para você buscar venda. Aí o mercado vai de novo e despenca. Chega aqui embaixo, a quantidade de perguntas que eu vejo as pessoas fazendo para mim nas salas de análise do tipo, Rafael, posso vender mercado aqui? Posso vender? Posso vender? Não, não pode, porque a avaliação do risco agora ela é muito maior, né? Ela é muito difícil. O tamanho dos teus tops de proteção aí ele vai ser muito grande. Né? Inclusive para mercados quando estão consolidados, quando ele se afasta muito, ele também acaba propiciando isso, porque o mercado sempre acaba revertendo a média. Né? Repara esse outro movimento aqui que é legal, que o mercado gerou aquele rally no início do ano, quando ele fica muito afastado da média, é uma hora que a gente pode começar a pensar em alguma recuperação. E aí, se vocês estão vendo aqui, mas a gente tem um outro indicador, que é a média móvel de 200 períodos, olha aqui, ó, que é essa reta azul aqui. Tá? Que é uma reta de 200 períodos que significa uma visão de longo prazo. Tá? Ou seja, quando essa reta está caindo, significa que o mercado está em tendência de baixa. Né? E quando essa reta está subindo, significa que o mercado está em tendência de alta para o médio e longo prazo. Nesse momento, o Ibovespa está em tendência de médio e longo prazo. Certo? Agora, olha, aqui a distância do preço com a média 200, ela estava muito próxima. Mas olha aqui, quando bateu lá os 66 e pouco e voltou. Né? Deixa eu abrir o Ibov aqui. Ó, aqui está melhor. Olha que interessante. O mercado ele volta para a média móvel 200 períodos, para depois ele cruzar as duas outras médias na compra, e quando o mercado cria forte tendência, olha que interessante. E aí, quando ele fica... É uma das maneiras de você avaliar se há um risco muito alto de comprar ou não, quer dizer, qual é o risco da compra dessa operação? Certamente é muito menor do que o risco de você comprar mercado aqui. Então, a média móvel, seja qual for do período dela, né, de 15, 20 ou de 200, ela, para mim, Rafael, ela foi uma condição importante para que eu pudesse avaliar no seguinte sentido, olha, a partir de agora eu não compro, tanto porque ele já se afastou muito. E aí, se afastou muito da média. E aí isso tem duas questões, que uma é boa, outra é ruim. A boa é que te protege. Né? Te protege, porque se você compra aqui no topo, o stop é longo, se você for estopado, você perde muito, e para recuperar é difícil porque o mercado já andou. Agora, é ruim porque, meu amigo, pode continuar subindo, porque o mercado de tendência é tendência, meu. Tendência fala mais alto. Então, aqui eu não compro porque está longe da média móvel. Ele pode continuar subindo. Então, o quão importante é você saber o timing. E mais do que nunca, né, o quão é importante você ter a consciência de que você não compra o mercado quando você quer, e sim quando o mercado permite que você compre em função do risco. Tá? Essa é uma avaliação meio que primária, mas ela é fundamental apenas para te posicionar.
e falar, meu amigo, calma, deixa corrigir. E se for embora sem você, segura a onda, porque vai ter oportunidade. A média móvel, neste quesito, ela é muito boa. Média móvel não serve só para você comprar e vender nos cruzamentos. A média móvel, de maneira estatística, ela tem várias outras funcionalidades. E uma delas é o que a gente chama de desvio em relação à média, e que pode, de alguma maneira, aplicar a sobrecompra ou a sobrevenda. Como eu aqui não tô querendo ver quando está sobrecomprado ou sobrevendido, porque para mim isso pouco importa, enquanto tiver tendência, que sobrecomprado ou não eu estou comprando porque tem tendência, ou melhor dizendo, eu estou comprado porque tem tendência. Agora, quando está muito afastado para cima ou muito afastado da média móvel para baixo, chega uma hora que eu digo, a partir de agora eu não compro. Eu espero voltar para a média para eu ter uma nova possibilidade de compra. Do contrário, eu não compro. Então, isso acaba protegendo você. Isso é uma maneira de avaliar o risco. Tem risco-retorno, tem proteção de stop, tem relação, o risco-retorno, eu já falei, a proteção com stop. Tem várias maneiras de você avaliar o risco. Inclusive, distribuindo o seu dinheiro em vários papéis, né? Diversificando. Tem N maneiras de você avaliar o risco. Agora, a análise técnica, nesse sentido, ela é fundamental porque ela, pelo menos, te salva de um tombo maior. Porque quem compra durante o rally lá no topo, lá em cima onde já andou pra caramba, não tem a consciência do tamanho que já andou, ou seja, da altura inteira, e que o mercado, em alguma hora, pode começar a corrigir. E a correção, quando ela vem ao longo da tendência, ela é sempre forte, porque o mercado está em rally, está em correria, está em tendência. Tá? Então, a média móvel nesse sentido, o afastamento entre elas é um ponto aqui que eu chamo que é importante. E aí, a média móvel em si, ela foi fundamental para eu avaliar e dizer, olha, meu amigo, a partir de agora, meu amigo, eu não vendo mais, eu não compro mais esse mercado, eu vou esperar. Isso você pode avaliar para qualquer papel. Você pega a Petrobras, você vê que se afastou muito da média, você, pô, meu amigo, a partir de agora eu não vou. E aí, quando você roda um backtest e combina e vê a melhor combinação de médias para poder identificar qual foi o ponto que você entrou, saiu, e qual o ponto que está muito mais afastado da média, aí sim você tem uma análise muito mais eficiente. Né? Todo mundo sabe, eu não sei se vocês sabem, mas eu criei um indicador chamado RAFI, né? Um indicador de tendência, de magnitude, onde você pode operar tanto no day trade quanto no swing trade. E o RAFI, ele teve inspiração nesse modelo de reversão à média, né? Porque, primeiro, eu tinha criado um outro indicador, quem me acompanha de longa data, né, sabe, eu tinha feito um termômetro de vó. O que era o termômetro de vó? O nome louco que eu dei para um indicador que eu criei antes do RAFI, né? Que o termômetro de vó calculava exatamente todas as distâncias dos papéis em relação às suas médias móveis feitas por backtest, para saber quanto o mercado estava muito afastado da média, ou seja, em forte explosão rally, e quando ele estava muito próximo da média, ou seja, pouca explosão e nenhuma volatilidade. E aí depois eu descobri que, na verdade, esse indicador que eu tinha criado, ele foi apenas um termômetro, ele era apenas um termômetro, mas é uma coisa, ele era uma fotografia do presente, ele não me dava nada em relação ao de amplitude que poderia vir. Eu desisti do indicador e nunca mais fiz, mas eu nunca mais utilizei ele. Ele tem lá no meu Excel, mas eu deixei ele abandonado. Mas ele trabalhava muito assim. Quando o papel se afastava muito da média móvel, em níveis recordes, ele assinava um termômetro tipo 90, assim, tipo 90 graus, está quente, na hora de começar a ter essa reversão à média. Né? E o contrário também, quando estava tipo menos 30, dizendo que estava muito frio, que estava na hora do mercado voltar. E aí era um momento que era simplesmente eu não opero. Não é que você não podia continuar a comprar, você podia, mas não iniciava novas operações. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, o afastamento do preço em relação da média, em relação à média móvel, é um dos indicadores relevantes para você avaliar
o risco, tá? É um dos que eu mais gosto aqui. E aí, Rafa, se tiver alguma pergunta em relação a isso, me fala aí que eu já vou passar para o outro indicador, tá ok? Na verdade, tem várias perguntas assim, bem gerais, mas que tava nessa parte aqui. Teve bastante pergunta, por exemplo, com relação às médias, né? Teve Tá? bastante pergunta. Não sei se você prefere que faça agora, então. Sobre as médias, vamos lá. Tá, vamos lá Só então. sobre média móvel. Tá. Diga lá. Teve, primeiro falando ali com relação, foi o Enio Junk, ele falou que muito afastado da média, né, ele falou que fica muito subjetivo, né, ele colocou o quanto para você seria, talvez se desse para colocar em níveis de porcentagem, o que, que seria o muito afastado da média para você, Rafa? Então, o muito afastado da média, primeiro de tudo, como é que você avalia quando está muito afastado da média? É quando você avalia a distância de uma média com a outra, né? Você tem o preço em relação à média, seja qualquer uma, e a distância de uma média com a outra. Uma coisa são as médias estão próximas entre si, como essa aqui. Outra coisa é quando as médias estão muito aqui, ó, nesse caso aqui. E aí tem que tomar cuidado, porque não é necessariamente convergência e divergência de médias móveis, que é o caso do MACD. É quando elas estão muito abertas, tá? O percentual em si, cara, eu não consigo dar, eu não consigo Uhum, responder, porque cada papel ela tem uma média e cada papel tem um preço. Então, se um papel, por exemplo, custa R$ 1, R$ 2, o percentual dele é muito diferente de um papel que custa, por exemplo, 50, R$ 80. Ou, por exemplo, um contrato futuro de índice custa 50 e poucos mil e 700 pontos. Então, esse percentual eu não consigo dar. O afastamento, na verdade, é sempre quando você identifica num rally. Ou seja, qual é a dica, então, para responder melhor a pergunta? Quando você vê um afastamento de uma média com a outra e o último negócio afastado das duas médias. Esse é o movimento. Se você olhar no dado histórico, né, você uhum. sempre vai acompanhar, tá vendo? Aqui já afastou, se aproximou, aqui se afastou, se aproximou, aqui se afastou, se aproximou. Você tem como olhar isso, ele não tem como ir correr muito longe da média. Sim. Então, o pequeno afastamento já é o suficiente para você não se posicionar. O timing você tem que procurar antes, Uhum. não durante, tão pouco depois. Não, perfeito. E teve algumas perguntas aqui com relação à aplicabilidade das médias nessa mesma configuração que você está apresentando na tua tela, Rafa, com Aham, relação a períodos intraday, porque a gente sabe que tem mais ruído ao longo do dia, né? Não fica tão isso. claro, mas qual que seria a tua percepção e qual que seria, até mesmo você aconselharia a utilizar em periodicidades menores, 5, 15, 60 Isso. minutos? Excelente. Eu vou abrir aqui a Petrobras, é uma coisa que eu gosto muito, no caso, para usar uma exponencial de 5 períodos, tá? Uhum, Uma exponencial de 5 períodos que me dá um pouco dessa configuração, né, de afastar. Só que é o seguinte, você já adiantou parte do que eu ia responder. O intraday tem muito ruído. uhum, Tem muito ruído, muito ruído. Então, a média móvel, ela fica poluída por conta desses ruídos. Especialmente os papéis de gap louco, né? No caso aqui eu estou olhando a Petrobras, mas você bota aí uma Vivaz da vida, uma Telebrás, um outro papel com um gap muito grande para lá, na abertura, ou papéis que custam baratinhos, essa relação ela fica muito, muito delicada. uhum, Então eu uso a média móvel 5 para me avaliar apenas o movimento quando a tendência está forte, né? uhum, Quando ela está forte. De que maneira? Quando o preço está muito próximo da média, né? E aí, na verdade, quanto mais próximo ele ficar costurando a média, e quanto mais tempo isso permanecer, mais forte eu tenho essa tendência. Repara que a média móvel de 5 períodos, isso para intraday apenas, né? Não é em gráfico diário, semanal, nem nada. É intraday apenas. Quando você coloca de 5 períodos, você consegue, em movimentos de forte tendência, identificar quando essa tendência é forte. É quando o preço ele não consegue de nenhuma maneira trabalhar
ou acima ou abaixo, né? Por exemplo, daqui de cima até aqui embaixo, repara que toda hora, né, ele tentava romper e não conseguia, ele voltava. E o momento de forte tendência que foi aplicado. Aqui Uhum. também, aqui recentemente no pregão de hoje, né? Então, ela me ajuda muito no sentido de tentar alguma possibilidade de algum day trade. Uhum. Ou de pelo menos assim, meu amigo, não faça nada, deixa rolar que a oportunidade vai acontecer. Então vamos supor que o mercado estivesse acontecendo agora, nesse exato momento, né? Piscando aqui 16 e 13. É o momento de vender agora? Não. Por que é o momento de vender agora? Porque o rally já começou, né? A correria já foi dada, né? O momento de Uhum. vender é quando o preço ainda está congestionado em cima da média móvel para depois definir interesse. Por exemplo, aqui você tem a toma decisão para vender, que se toma decisão para vender, que se toma decisão para vender, mas não mais aqui e tampouco aqui, né? Ou seja, é sempre em cima da média móvel. Não, perfeito. E, Rafa, uma última pergunta, que teve várias aqui. Bastante gente estava citando, né, o indicador IFR, com relação ao nosso assunto agora. E aí eles perguntaram, né, teve perguntas com relação a se teria essa possibilidade, se tiver como que você indicaria, se você achar que é interessante utilizar essas suas configurações de média com o IFR, né, ali para esse gerenciamento. E se sim, como você indicaria a melhor forma de estar trabalhando essas duas combinações de indicadores? Eu acho que é legal sim. Aliás, isso é uma pergunta que ele fez, a pergunta de prova para quem presta para análise internacional, né, de análise técnica, que eu me lembro muito bem, que é a pergunta de prova no seguinte sentido, né? Você avalia um indicador que é para market breadth, amplitude de tendência, que é o caso da média móvel, e você sempre tem que combinar com algum indicador que não seja de amplitude, de força de mercado, que é o IFR, estocástico, por exemplo, MACD, que são indicadores que tendem a funcionar melhor quando o mercado entra no baralhão, que eu gosto de dizer, entra na consolidação, quando perde o fôlego. E a combinação dos dois em regiões de extremo acaba te ajudando mais nesse manejo de risco. Então, sim, eu particularmente, numa visão muito mais subliminar, na verdade, ou seja, bem de leve, eu uso o FR para 7 períodos, Uhum. onde eu combino a divergência dos topos com o afastamento das médias. Aí, para mim, é o ponto suficiente para eu tomar a decisão e dizer que eu não quero mais brincar com aquela média. A gente pode até avaliar aqui o IBOV, o gráfico diário. Provavelmente aqui deve ter tido alguma divergência de topo, porque estava muito afastado da média. Vou pegar o IFR aqui, ó, IFR, eu vou botar o IFR para 7 períodos, tá? Que é o período que eu gosto de utilizar, um a menos do que as bandas de Bollinger. Olha lá, olha, olha lá. Não chegou a ter uma divergência tão nítida, mas ela foi o suficiente para me chamar a atenção. Se vocês olharem, para responder melhor a pergunta do amigo aí, olha lá. Daqui para cá a gente fez topos ascendentes, tá vendo? Hum. Daqui. E no mesmo período a gente fez levemente topos descendentes, olha lá. Então a combinação foi bem perfeita, né, de você combinar o IFR com média móvel. Portanto, a resposta é sim. É muito bom fazer isso, é muito útil. Não, perfeito. E Rafa, só mais uma última pergunta. Essa aqui eu não li aqui Tá? se fizeram esse tipo de pergunta, mas é até uma minha, assim, que eu tenho problema com stop. Tá. Como que você acharia a melhor forma de estar trabalhando, se é que tem uma melhor forma, né, de estar trabalhando com essas médias, com o teu posicionamento do stop? Tem alguma que você indicaria? Qual que seria a melhor estratégia ali para estar gerenciando esse próprio risco Então, de utilização de stops? a média, ela só vai te dizer, nesse momento, que é o momento que você não pode operar na compra ou não pode operar na venda. Uhum, Uma vez você dentro, o gerenciamento de risco é ir elevando o stop, e aí quando você identifica que não é hora mais de quem está fora entrar, é hora de quem está dentro apertar o stop. Né? uhum, Então, o gerenciamento de risco, nesse caso, é ir subindo os stops. Por exemplo, eu vou lembrar aqui de um papel que
que andou demais, sei lá, acho que foi a Gol 4, ó, a Gol 4, né? Que ela se afastou demais da média aqui durante esse período. Vou marcar aqui, ó, daqui até aqui, tá? Ela andou demais. E aí chega uma hora durante esse rally, ela diz, olha, meu amigo, está muito afastado, aqui eu não compro. Então é a hora de você apertar o stop. Geralmente, quando tem um rally como esse, vários candles seguidos de alta, aí você tem que subir os stops para as mínimas do candle anterior. Para deixar ser estopado mesmo. Torcer para ser estopado, sem medo de violinada. Se te estopar e voltar a subir. Por quê? Porque uma hora o preço vai voltar para a média e aí é a hora que você vai retomar a compra. Não, perfeito. Perfeito, Rafa. Tá? Obrigado. Acho que a gente já pode Beleza. passar pro próximo assunto agora. Beleza. E aí, quer dizer, aí tem um outro indicador que eu uso e uso muito do meu dia a dia, que daí agora ele serve muito, mas muito, muito, muito para day trade, que são as bandas de Bollinger. Né? E ele também é um indicador para avaliar risco pelo seguinte sentido, né? Ele é um indicador, deixa eu botar aqui o intraday da Vale não, da Petro, para ficar melhor. Ele é um indicador que vai te ajudar e muito, muito mesmo, a ter a consciência do timing da operação. E aí, portanto, ver quando o risco está muito elevado ou não. Então, vamos abrir aqui a banda de Bollinger, inserir indicadores, banda de Bollinger. Né? Eu coloco, para quem não sabe, 8 períodos nas bandas de Bollinger. Tá? 8 períodos, aritmético. Tá? Eu costumo botar um pontilhadinho aqui só por uma questão de melhor visualização e menos poluição do gráfico. E aí, está aqui. Né? Como é que é a funcionalidade das bandas? Né? Quando o mercado está muito... quando está em forte tendência, quando está com forte volatilidade, melhor dizendo, ou pouca volatilidade. E nesse caso aqui, as bandas de Bollinger me servem porque quando o preço... Veja, eu quando ensino banda de Bollinger, eu estou ensinando no momento de entrar no trade, né? Dar o timing certo da operação, dizer agora é a hora, vai meu amigo, empurra, anda, compra ou vende esse troço logo, imediatamente. Agora, como eu estou aqui para avaliar risco, a minha funcionalidade aqui é diferente. Qual é a funcionalidade agora? É quando o preço ele já correu demais, tá vendo? Ele está muito próximo ou da linha inferior ou da linha superior. E aí é o momento que ele diz para você, não é hora de você vender. Então, é muito comum, cara. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, estou lá na minha sala de análise, e lá alguém vai, levanta a mãozinha, pede para falar comigo, e o cara, Rafael, posso vender Petrobras aqui? A resposta é não, não pode. Por quê? Quando você olha as bandas de Bollinger, vocês estão vendo que elas estão muito, mas muito afastadas entre si. Muito. Uma está lá em cima, outra está aqui embaixo. E o preço está correndo muito próximo à linha inferior. Quando está em tendência de alta, o preço fica correndo muito próximo à linha superior, que é esse caso aqui. Então, quando ele anda demais, ele corre demais, ele está próximo da idade média, ele fica muito afastado. É a hora de você não se posicionar de maneira nenhuma. Você se posiciona quando as bandas estão estreitinhas, né? Quando elas estão próximas uma da outra, porque daí quando perde suporte, uma abre em direção oposta à outra e aí gera a correria. É o excelente momento para gerar o time, para gerar a especulação em cima da venda ou da compra. Então, o momento de você operar é o momento quando elas estão com as bandas estreitas e não quando as bandas estão muito afastadas. Hoje, nós estamos falando, não é do melhor indicador para fazer day trade, que para mim, na minha opinião, é a banda de Bollinger. Nós estamos falando hoje de avaliar o risco. E quando é arriscado, né? Quando a coisa se torna arriscada, é quando está numa situação como essa, que é muito comum, né? Dar um tiroteio desse, explosão para baixo, e aí ele para aqui, e aí o camarada vem na sala e me pergunta, Rafael, posso comprar? Posso vender? E outro ainda na minha opinião, é até mais insano. Posso comprar aqui, né? Tipo, o mercado é todo vendedor e o cara quer operar contra a tendência, que também é muito difícil. Então, as bandas aqui, elas também servem
para avaliar o risco no sentido de você identificar o momento de não entrar no trade. Tá? Você vai buscar o trade quando as bandas estiverem estreitas. Né? Opa, estreitou aqui. Então pode ser agora que deu uma compra, deu uma venda. Mas aqui eu posso, aqui o meu risco é menor, aqui está na hora de eu começar a olhar o mercado. Quando as bandas começam a se afastar em si, aí já é a hora que pode se tornar tarde demais. Aí claro que o gap atrapalha. Aqui, ó, a condição, né? Ela estreitou de novo, e aí depois o mercado anda novamente, ó lá, e corre. Veja que no finalzinho do pregão de hoje deu outra venda, né? Estava com as bandas muito, muito, muito estreitas. Quando aí perdeu a zona de suporte, olha lá, abriu. Eu fiz isso em Itaú também. Eu dei essa venda hoje em Itaú, só para título de exemplificação, né? Aqui, durante essa queda daqui, pessoas me perguntaram, vale a pena vender? Vale a pena vender? Vale a pena? Não, aqui não vale a pena porque as bandas estão muito afastadas de si. E as bandas afastadas também não deixa de ser como se o preço estivesse muito afastado da média móvel. Tá? Não deixa de ser. E aí, depois, quando as bandas se estreitam, elas já, pô, agora é a hora, agora está valendo. E aí a venda acontece, eu vendi quando perdeu 76, e aí, ó, geramos no final do pregão e acabou saindo bem no 36 e 45. Beleza? Com banda de Bollinger, Rafa, tem dúvidas aí sobre bandas? Opa, vamos lá. Tem gente aqui pedindo para você explicar um pouco sobre a configuração das tuas bandas e se você puder justificar as configurações ou você usa as configurações padrão, né? Não sei como que tá a tua configuração, mas pedindo para você explicar aqui, se possível. Acho que até para o pessoal tentar deixar igual. Lógico, lógico. Ó, 8 períodos e 2 desvio padrão, tá? Uhum. Média 8, então aritmética, tá? Por que eu gosto de utilizar para 8 períodos? Porque eu uso o ADX, que é o movimento direcional, também para 8 períodos. Tá? Também para 8 períodos. Então, eu preciso sempre dos indicadores falando, porque a banda de Bollinger ele me serve tanto para o timing da operação, que é esse caso, por exemplo, da venda de day trade que a gente fez hoje, como também para avaliar o risco, ou seja, no meio da correria, eu não faço nada. E o ADX, que é o movimento direcional, eu também faço isso. Então eu uso ele para 8 períodos justamente para quando eles estiverem falando a mesma língua para mim, tanto para o time da operação, quanto para o momento de eu falar, olha, aqui eu não compro, eu não vendo mais. E quanto o movimento direcional, ADX, ele me mostra a força da tendência, a banda de Bollinger me mostra o tamanho da volatilidade, o quão grande essa volatilidade é, o quão alta essa volatilidade é. Então, por isso que eu uso para 8 períodos. Não, show de bola. E foi até o Jorge aqui, ele perguntou sobre se você acompanharia, né? Ele colocou que tem um indicador que é interessante para medir o grau de abertura, que é o banda de Bollinger Width. E aí ele, Isso. não sei se aconselha a utilizar junto ou na hora ali do dia, tudo acaba não compensando. O que você acha? Aconselho sim, também, muito boa a pergunta do Jorge aí. Aconselho sim pela seguinte maneira. Quando você usa o bando de Bollinger Width, ele é legal para você, inclusive, criar o seu robozinho. Eu me lembro que eu tinha um Excel, eu até perdi esse Excel. Eu tinha um Excel que ele calculava o bando de Bollinger Width para mim, e aí ele toda vez que o banda de Bollinger Width, né, que é o que mede o distanciamento de uma banda com a outra, ele batia aí na casa dos 80, 85%, dentro do código do papel, na planilha Excel, ele mudava o código e aparecia uma figura do Mickey Mouse, dizendo assim, vai para Disneylândia, mas não opera. Entendeu? É a hora de você ficar fora. E aí, quando as bandas de Bollinger estavam muito estreitas, o distanciamento dela, aí aparecia o código do papel. Era uma maneira de eu me policiar e de olhar e falar, meu amigo, não é hora de operar aqui de maneira nenhuma. Então, é verdade,
é um bom indicador sim. Em termos de espectro de olhar, do olho, eu gosto das bandas de Bollinger pura e simples como está aí agora, mas o E é bom para programar os robozinhos. Bacana, bacana, Rafa. Teve uma pergunta, foi do José Franco Gomes Júnior. Ele perguntou se seria viável utilizar as bandas de Bollinger com oscilador estocástico. Oscillator estocástico. Sim, veja, o estocástico é um indicador para você utilizar ele como oscilador. O estocástico ele também mostra sobrecompras ou sobrevenda. Então ele tem a mesma funcionalidade, claro, guardadas as devidas proporções, e também depende da periodicidade que você usa, que o IFR. Tá? Então você usa as bandas de Bollinger para determinar o estreitamento e o estocástico para dizer quando a tendência está forte ou quando a tendência está fraca. Então vamos lá, como é que quer dizer o seguinte? O estocástico para mim, as pessoas gostam de utilizar o estocástico, está sobrevendido acima sobrecomprado acima de 80 e sobrevendido abaixo de 30, né? Ou 20, tanto faz. Né? Para mim, o melhor momento é quando ele está sobrevendido ou sobrecomprado. Isso significa que a tendência está super forte. Então, o estocástico estiver lá acima de 80%, tanto a linha rápida quanto a linha lenta, acima dos 80%, é a hora que eu vou tentar identificar o papel com a banda de Bollinger estreita. Porque quando elas se abrirem da maneira como se a combinação dos dois é uma combinação explosiva. Porque tudo que eu quero é pegar um movimento de forte tendência. Tá? Mas não é um indicador de avaliação de risco. Nesse caso, a combinação dos dois são indicadores para determinar o time de entrada e não de avaliação de risco, que é o que a gente está falando aqui agora. Não, perfeito. Deixa eu só ver aqui, que teve muita pergunta. Pessoal, apesar de também perguntar muito sobre a periodicidade, apesar de que no teu gráfico, nesse exato momento, está em 15 minutos, e se tem alguma periodicidade de preferência, onde você acaba se sentindo mais confortável de estar introduzindo as tuas bandas de Bollinger. Vamos lá. Periodicidade, pessoal, é uma pergunta que é muito comum que eu ouço aí, né? Periodicidade é perfil de individual de cada investidor, de cada trader. Não há um melhor tempo gráfico, a pergunta mais comum, né? Qual é o melhor tempo gráfico para usar determinado indicador X ou Y? O indicador, como todos eles, são fórmulas matemáticas que eles vão ser utilizados tanto o gráfico de 1 minuto, gráfico de como o gráfico de 60 minutos diário e semanal. Né? Então, essa avaliação de risco, bandas, médias que eu estou citando aqui, ele serve para absolutamente qualquer tempo gráfico, sem qualquer descrição. Agora, o Rafael Figueiredo, como ele gosta de utilizar? Eu gosto de utilizar gráfico de 15 minutos, porque o meu perfil é avaliar entradas na compra ou na venda até 25% das vezes, e o gráfico de 15 minutos me serve mais em relação ao meu perfil de operação, o meu modo de operar. Mas não significa que o 15 minutos é o melhor tempo gráfico. Enquanto eu estou procurando uma venda, tem gente que já comprou, vendeu, comprou no gráfico de 1 minuto, e é isso aí. As bandas de Bollinger para ele tem um sentido e para mim tem outro, apesar de estar falando o mesmo papel. Tá? Então, eu uso o gráfico de 15 minutos, que me serve muito bem e que eu consigo rastrear a tendência na maior parte do tempo no intraday. Mas não significa que é o melhor tempo gráfico. Tá? Eu me dou super bem com 15, ganho dinheiro com ele, mas pode ser com 1, ou com 5, com 10, 8, tanto faz, contanto que se aplique o indicador da maneira correta. Não, show de bola, Rafa. Teve uma pergunta aqui do Sandro Silva. Ele perguntou se esse mesmo esquema, né, também funciona para dólar ou índice. Se não, o que você indicaria? Mas se sim, por quê? Com certeza, com certeza. Show. Aliás, principalmente para o dólar e para o índice, que são bem nervosinhos, né? Vou abrir aqui, o dólar hoje, ele estava danado, muito consolidado. Deixa eu terminar de abrir a base aqui. O gráfico de 5 minutos hoje, ele estava muito louco, explodindo para tudo quanto é lado, mas se você fizer uma variação numa tendência geral, para os tempos gráficos mais longos, né? Por exemplo, 60 minutos,
ele rapidamente te colocava numa situação de encolha, né? Tipo assim, olha, não faça nada, não faça nada, não faça nada. E por que Uhum. isso, né? Ó, peraí que tá carregando aqui. Sim. Ó, agora sim carregou. Ó, se você olhar, o de 60 minutos, ó, a banda de Bollinger, né? Os 60 minutos, ele estava numa condição bem enrolada, tá vendo? Super consolidado com banda de Bollinger buscando estreitamento. Mas o gráfico de 5 minutos, olha lá, ele saiu de quanto é lado, ele veio daqui para cá, aí depois daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Ou seja, ele não tinha tendência alguma ao longo de todo o dia, né? Então, a todo momento, ele dava falsos movimentos para cima e para baixo. O dólar hoje foi muito difícil, muito complicado. Eu consegui pegar um pouquinho da venda aqui, a partir do 68 até aqui embaixo, depois eu parei de operar, porque eu vi que ele estava muito consolidado. Uhum. Então, sim, é muito melhor, inclusive para índice dólar, para day trade, para qualquer tempo gráfico, porque ele certamente ele avalia o tamanho do tombo que pode ser no momento que você opera num time errado. Então, a banda de Bollinger ou a média móvel, ela pode te dizer o momento para você não operar, o que já é muito bom, porque salva você de um stop. Não, show de Stop bola. loss, no caso. Show de bola, Rafa. Acho que as perguntas assim de bandas já foram encerradas. Boa, beleza. Bom, então vamos para o último indicador, tá? Que também tem muito a ver com o movimento de tendência do mercado, que é o movimento direcional, ou ADX, né? Então você vê aqui inserir indicadores, e aí você vê aqui, ó, DI mais, DI menos e ADX, tá? Que é, para mim, é um dos melhores indicadores para se rastrear a tendência no mercado. Eu acho ele até melhor que a média móvel, em termos de rastrear a tendência, tá? Eu uso para 8 períodos no ADX e 8 períodos nas médias, tá? É 8 e 8, tá bom? E eu costumo colocar na linha do ADX uma linha pontilhada, só para eu ter consciência dos movimentos de tendência, tá? Então, como é que faz a leitura dele, né? A leitura tradicional, né? A linha de cima é a linha que acompanha a tendência. Então, se está subindo, a linha de cima é o DI+, que é a marrom. A linha de baixo é a contrária da tendência. Então, nesse caso, como está subindo, a linha de baixo é a DI-. E a linha pontilhada é a linha do ADX, né? Então, a linha do ADX, ela também serve para avaliar risco, porque ela também tem limites, né? Ela também tem limites assim, digamos, dos mais dos maiores possíveis, né? Então, como funciona? A linha do ADX, essa linha branquinha aqui, eu sempre quando estou dando um curso eu falo que ela é o som do reggae, né? Ela sobe, cai, ela só quer saber do subir e cair aqui, tranquila. Já as outras é heavy metal total, né? São mais estressadinhas, né? Porque são as médias que são comparadas ao último preço. Então, a linha do ADX, ela é a avaliação da tendência, ela mostra a avaliação da tendência quando o mercado está super forte ou super fraco, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só botar aqui, que eu acho que não alterou 14 períodos. Agora sim, ó, 8 períodos. Agora sim. A linha do ADX, ela é como se fosse o acelerador de um carro, né? Quando eu estou pisando forte no acelerador, essa linha está subindo. E quando eu tiro o pé do acelerador, essa linha está caindo. Então, se a gente fizer uma avaliação da tendência da Petrobras nesse momento, esse gráfico aqui é Petrobras diário. Deixa eu botar o semanal para ficar mais fácil o entendimento aqui. Ó. Repara, quando a linha DI+, cruzou a linha DI- de cima para baixo, ou seja, na verdade aqui não houve nenhum cruzamento, elas se beijaram e voltaram a subir, né? Então a linha do DI+, está por cima do DI-, e o ADX está subindo, significa que tem tendência de alta, né? E aí repara que toda vez que esse ADX está subindo, DI+ por cima do DI-, o papel está subindo em forte tendência também. Então se eu tirar o zoom, repara que esse indicador ele é muito preciso na avaliação da tendência, quando ela é de alta ou quando ela é de baixa. Ó, vou mudar a cor para ficar mais fácil para vocês aqui. Ó.
A linha de alta eu vou botar azul e a linha de baixo eu vou botar vermelho. Tá? Então, repara, quando a vermelha está por cima da azul, é indicação de venda. Repara quando a DX está subindo, olha quando o mercado cai e despenca, né? Até uma hora que ele perde tendência, porque a DX está fraquinho. E aí, depois, num outro momento, olha lá, a linha do DI+, está por cima do DI-, o ADX está subindo e olha como o papel, a tendência é toda muito bem rastreada, né? E aí, só que a gente está falando aqui de indicadores para avaliar risco. Então, o que a gente tem que se posicionar? É quando a linha do ADX, ela se torna superior ao último movimento de pico. Isso serve tanto para a venda quanto para a compra. Então, por exemplo, estou subindo aqui, subindo. Você repara que aqui o ADX está bem a zero, ele tá maior do que quando foi o último topo aqui no 56. Né? Opa, a partir de agora nós temos uma avaliação aqui de risco, ou seja, é igual quando o preço está muito afastado da média. Né? Então aqui, por exemplo, quando estava em tendência de baixa, o preço estava muito maior do que quando fez o último fundo aqui. Opa, está na hora desse preço começar a corrigir um pouco para depois voltar a subir. A mesma coisa aqui. Esse topo aqui, ó, da DX, ele, opa, está muito maior do que os últimos aqui embaixo. Ó. Então significa que pode ter algum repique pelo caminho. Ou seja, é novamente uma situação para avaliar quando não é mais hora de se posicionar. Quer dizer, porque, e aí, por que eu gosto de falar, de fazer essa apresentação? Porque, lamentavelmente, quer dizer, a gente tenta fazer todos os nossos esforços aqui, não tem jeito, né? Mas, infelizmente, pessoa física é sempre o último a saber. Isso é um fato. Aliás, isso está documentado, inclusive, já tem estudos estatísticos disso, né? E o recorde histórico de pessoa física na Bolsa lá na máxima em 2008, né, no final do rally que pessoa física bomba, nas minhas apresentações, né, domingo com o Rafi, que eu faço Informando em TV, todo domingo às 9 horas da noite, o recorde histórico ele é ultrapassado toda vez que o mercado ganha um rally, quer dizer, no final do rally é que bomba, ou seja, ele nunca entra antes, ele sempre está entrando depois. Isso é uma coisa que tem que ser evitado. Então, quando eu faço esse tipo de apresentação, é justamente nos momentos em que está acontecendo esses extremos, né? Quando o mercado começa a marcar topo, começa a rasgar topo ali, ou sinalizar que pode enfraquecer, e aí você vê o preço muito próximo da linha superior das bandas de Bollinger, ou seja, já aconteceu o rally, o preço muito afastado da combinação de médias móveis, e quando o ADX, a montanhazinha dele aqui, está muito superior ao do último topo. Ou seja, é mercado de extremo. E geralmente é o mercado da correria, que é o momento em que a galera entra. Então, é importante você, pelo menos, ter na consciência esses 3 indicadores aí, na mente, porque são indicadores que vão te posicionar. Falar, meu amigo, cheguei tarde. Né? Eu sempre gosto de fazer esse exemplo, né? Festa boa é aquela que a gente chega cedo, né? Boa é aquela que a gente chega cedo, faz amizade com o DJ, né? Com o garçom, pega a melhor mesa ali perto do banheiro feminino para dar aquela paquerada, tá aquele esqueminha bom, né? Tem tudo ali, você tem condição de escolher. Agora chega no final da festa, meu amigo. Pô, o garçom já tá puto, já tá todo mundo revoltado, mulherada bonita já se deu bem, tu já tá ali, não sobrou nada para você, né? Já todo mundo irritado. E o mercado financeiro é a mesma coisa, sobra só a carcaça. E geralmente, o final de festa que eu digo para esse exemplo é o quê? Quando o preço está muito afastado da média móvel, quando o preço está colado na banda superior, no caso do rally de alta, e quando o preço subiu tanto de modo a fazer com que o ADX ele esteja rompendo o último topo, de modo a mostrar que o mercado ganhou muito fôlego. Quem está comprado pode até manter a compra e faz o gerenciamento de risco, subindo os stops. Agora, quem está fora, chegou naquele momento, o melhor mesmo é observar. É igual festa, meu amigo. Você chegou no final da festa, nem bêbado você está, o melhor é só observar
e rir de todo mundo que está doidão na festa. Porque se você tentar acelerar, você não vai conseguir. É igualzinho, a mesma coisa com o Ibovespa, né? Então, ele vai sempre, mesma coisa com o mercado, melhor dizendo. Então, ele vai sempre corrigir para esses pontos onde ele vai lhe dar novas possibilidades. Então, o objetivo de hoje é pelo menos ensinar um pouquinho a vocês desses indicadores que vão fazer com que vocês segurem a onda. Fiquem travados, não façam nada, sente em cima das mãos, não seja levado pela emoção. Segura a onda e deixa para operar, deixa para brincar quando os indicadores convergirem, ou seja, o preço convergir para o indicador. Mas nunca durante o oba-oba, porque o risco do tombo é maior. E aí, se você tomar o stop no momento desse que chegou atrasado, para recuperar é muito pior, porque o mercado já andou. E aí as chances são menores para você recuperar. É isso. Rafa, a gente já pode ir para as perguntas, então? Podemos? Diga lá. Tá, vamos lá. Pessoal, teve muita gente que me fez a pergunta do ADX nos outros dois tópicos, então eu vou pedir para vocês, quem fez e não fez de novo, mandar novamente, porque ficou muito lá em cima. Foi antes mesmo da gente abrir as primeiras perguntas dos dois tópicos ali foram abordados, das médias e das bandas. Então, quem fez lá em cima, eu vou pedir para realizar novamente a pergunta. Tá bom? Vamos lá, tem muita pergunta aqui, Rafa, deixa eu só ver, tem função do nosso tempo. A primeira é uma questão mais teórica, tá? Ali acho que você chegou a falar bem por cima, eu não sei, mas aqui, qual que seria a principal relação do DI e do ADX? Vamos lá. O DI aqui, DI+, o que é o DI+, né? O DI+, é uma média que calcula a distância, né, o distanciamento do último negócio, da máxima em relação ao último negócio. Tá? O DI- é o distanciamento do último negócio em relação à mínima. Tá? E, portanto, quando você tem uma coisa assim, um preço assim, né, um preço que ele não consegue nem romper a última massa ou romper a última mínima, que a gente chama de inside bar, o ADX, o DI, ele não muda. E o ADX nada mais é que uma média ponderada, uma média aritmética, exponencial, melhor dizendo, uma média exponencial da combinação desses dois DIs. Tá? Então, os DIs eles são amplitudes. E o ADX ele é a média móvel exponencial dessas amplitudes aqui. Essa é a definição da fórmula do ADX. Não, perfeito. Novamente, a gente vai ter que entrar em detalhes de intraday, tá, Rafa? Ali você está num gráfico, acho que de 5 minutos, mas o pessoal pediu até, mas em questão de precaução, se muda a forma com que você lê o indicador em diferentes periodicidades, principalmente no intraday, e se também você muda a configuração para operar no intraday com relação às periodicidades ou não, você segue a mesma configuração? Sigo a mesma configuração, tanto para o gráfico diário, semanal, mensal, a mesma configuração. Sempre tendo aquela máxima, né, aquela importância. Né? Uhum. Um indicador longe do preço no gráfico intraday de 1 minuto tem uma importância X. Uhum. E um preço longe do indicador, por exemplo, ADX, no gráfico diário, ele tem importância 10 vezes X. Né? A importância é muito maior quando você está olhando um tempo gráfico maior do que um tempo gráfico menor. Né? Então, Sim. quanto menor o tempo gráfico, menor a importância da variação daquele indicador, porque o tempo gráfico curto tem muito ruído. Mas eu uso o indicador 8 períodos, 8 de banda de Bollinger, 8 no ADX, médias móveis, todas elas com mesma configuração de indicador para todos os tempos gráficos, sem exceção. Uhum. Não, bacana. Deixa eu ver. Vamos fazer o seguinte, Rafa. Como a gente já estamos indo para o final, teve 3 perguntas também que foram de uma maneira mais geral, tá? Não foram tão específicas assim nos
nos indicadores Tá? utilizados. Então, não sei se importa da gente encaminhar agora para Não, eu essas perguntas. respondo, sem Ah, problema. show de bola. Vamos lá. A primeira aqui foi uma. Cadê? Peraí. Foi do Ricardo Teixeira, foi bem interessante, né? Ele colocou assim: boa noite, Rafa. A utilização de vários indicadores não é muito recomendada por alguns autores, né? Em função de que, por Verdade. vezes, uma informação anula a outra. E aí ele pergunta: qual combinação de indicadores que você recomenda, ou se é que tem, né? Ou da sua preferência? Vamos tratar aqui mais da tua visão, viu, Rafa? Porque é Tá? aquilo, né? Tem muita questão, que nem você mesmo falou ali na questão da periodicidade e tudo mais, você falou que tem É. o fator pessoal. Então aqui vamos pegar, já que a gente está perguntando para você, você é o palestrante de hoje, qual que seria a tua visão ali de uma combinação de indicadores para não criar. Às vezes a gente fala aqui brincando, o ruído no intraday é maior e tudo mais, para evitar a gente mesmo criar um próprio ruído no nosso gráfico, né? É verdade. Aliás, tem um vídeo na internet muito legal que o cara abre praticamente todos os indicadores técnicos da plataforma dele e diz, aqui é para comprar. É bem engraçado. Só que é óbvio que ele faz brincando, né? Sim, sim. Então, sim, vamos lá. É verdade, a pergunta do amigo aí tem toda a razão. Quanto menor, menos indicador, mais simples você for na sua operação, mais eficiente será. E mais maduro você está com aquilo ali, porque você está seguro naquilo que você está vendo. Uhum. E vamos separar as duas modalidades. Tá? Para swing trade, eu uso o OBV, que é um outro indicador que a gente pode falar dele futuramente, que é um indicador de volume, Uhum. e a média móvel 200 períodos. Isso é para swing trade. Quer dizer, eu não gosto muito de falar de setups, né? Uhum. Eu não gosto muito dessa palavra setup, porque isso ele acomoda muito o investidor iniciante, né? O investidor iniciante ele senta, aí olha para um profissional e diz, qual é o seu setup? Aí eu digo, o meu setup é média móvel 200 períodos e OBV. Aí ele abre lá média móvel 200 períodos e OBV e fica lá, eu estou no setup do Rafael. Não, agora o setup do Fernando Góes. Não, setup do Fernando Góes é isso, isso, isso. E, na verdade, aquilo ali são todos os indicadores que complementam uma observação que é única. Uhum. Né? Então, quando você fala setup, você meio que acomoda o trade como se aquilo fosse a solução de todos os seus problemas. Eu vou botar a tela igual ao do Rafael, o setup dele acabou. Eu vou olhar igual a ele e acabar os problemas. E não é. Né? Tem a disciplina, tem o manejo de risco, tem uma série de outras coisas que são importantes. Mas, por isso que eu não gosto de chamar de setup. Mas vamos lá, eu uso para swing trade média móvel de 200 períodos e OBV. Esses são os meus indicadores ali que não podem faltar. E qualquer outro, eu abro o ADX e apago ele para dar uma olhada e apago. Eu abro banda de Bollinger, mas eu apago. É uma questão só de complementar o que eu esteja vendo. Mas o que obrigatoriamente está na minha tela, para quem acompanha o Domingo com o Rafi, quando eu abro lá o gráfico diário ou semanal, está lá. Média móvel 200 e OBV, que são indicadores perfeitos no meu perfil de operação para rastrear com mais eficiência a tendência. No intraday, eu gosto de utilizar as bandas de Bollinger, porque na minha variação, e qualquer dia a gente pode aqui falar só sobre banda de Bollinger propriamente dito, para day trade, que indicador para operar day trade, é a banda de Bollinger, 8 períodos, que é o mesmo período que eu citei aqui no exemplo, e o indicador RAFI, que é o indicador que eu criei, que ele é muito mais aplicável para o day trade do que para o swing trade, embora o swing trade também ele funciona muito bem. E aí eu abro o ADX às vezes para dar uma olhada no intraday, eu boto a média móvel 200 períodos para dar uma olhada no intraday, né, no day trade, alguma coisa, mas o que não pode me faltar na tela é banda de Bollinger e o indicador RAFI. Então são essas duas modalidades que no meu dia a dia eu recomendo, faço os trades, e com essa configuração eu já tenho um estudo feito de todas as minhas indicações de que eu acerto entre 60% e 72%, quase 75% das vezes. Quando eu erro 1, quando eu acerto 3 no swing trade, e quando eu erro 1, quando eu acerto 1,5, 1,3 no day trade. Isso é um estudo
a minha história de trades está bem conciso na observação. Ou seja, você mesmo evita o excesso, né, de informação ali, fora esses indicadores que você falou que você tem que deixar para avaliar, que para você é muito importante, você não deixa nenhum fixo, né? Você mesmo falou, né? Que você coloca ali, introduz o indicador, depois você deleta ele, retira, coloca novamente. Exatamente. Então não tem essa de colocar um indicador e ficar olhando ali para ele o tempo todo, né? Não, perfeito. Exatamente. Porque o melhor indicador é o preço. O Uhum. melhor indicador é o preço. O preço é que está mandando. É ele que é a matéria-prima para oscilar, para mexer, para movimentar todos os indicadores, né? Então, o melhor indicador é o preço, cara. É ele que está me dando a informação, o resto é tudo complementar. Então, para o Day Trade eu deixo o RAFI e a banda de Bollinger. RAFI vocês podem encontrar na ferramenta, no Profit Chart. E para o swing eu olho o OBV e a média móvel 200 períodos. Qualquer outro indicador é apenas para me confirmar alguma coisa. Pô, eu estou com dúvida, será que vai romper essa resistência ou não? Espera aí, deixa eu ver o ADX se está forte. Ah, está forte. Então, para mim, tenho mais confiança de que vai romper. Entendeu? Ah, eu acho que o time da compra não está legal, porque eu acho que pô, já está numa forte tendência. Deixa eu ver aqui. Aí eu abro as médias móveis de 15 e 20 períodos e vejo que está muito afastada. Opa, não vou comprar mais agora, vou esperar. Uhum. E aí fecho ele, para deixar o gráfico mais simples e menos poluído possível. Não, perfeito. E uma última pergunta, Rafa, que tem uma relevância enorme. Da metade da webinar, aqui até o final, depois veio muitas perguntas com relação ao stop. E eu vou até colocar de todo mundo que perguntou, né? Eu vou representar a pergunta de uma pessoa que foi do Daniel Xavier. E ele colocou assim, pedir para você explicar como que seria a melhor configuração, né, de estratégias de stop com relação a essa avaliação de risco. Ele colocou, acho isso bem importante, aqui está dentro do assunto da palestra. Ele colocou que a maior dificuldade dele devido às violinadas. Uhum. E ele colocou, né, acredito ser uma dúvida comum, e de fato foi, teve várias perguntas, inclusive eu fiz a primeira antes mesmo de aparecer as Foi. perguntas, mas depois acabou vindo muitas perguntas ali com relação à configuração dos stops, para fazer uma melhor avaliação do risco, né, que seria até o assunto da nossa webinar. Então a gente pode encerrar com essa última pergunta, Rafa. Tá, vamos lá. Olha, a banda já que eu falei da banda de Bollinger, ela vai ajudar com a questão do stop. Eu vou abrir a banda de Bollinger de novo aqui Uhum, para explicar para vocês como é que eu olho isso de uma maneira geral. Olha só, uhum, primeiro de tudo, vou botar aqui para 8 períodos de novo, né, que é a que eu uso. Toda vez que você abre, ele abre com 20. Eu jogo 8, aritmética, 2 desvio padrão. A banda de Bollinger, ela é um indicador que ele me permite o time da entrada para ver quando vai ter correria. uhum, Mas eu consigo ver que vai ter correria e eu só consigo entrar se eu tenho um bom stop. Então, para falar de stop, eu preciso ter a consciência de que eu sei quando o mercado está em tendência, ou de alta ou de baixa. Né? Nesse caso aqui, a Petrobras está em tendência de baixa, se eu fiz a venda no 16,75, onde é que está o meu stop? No último topo. Tá? Ou seja, o que eu faço? Né? Qual é a minha avaliação em relação ao stop? Deixa eu botar aqui a espessura. Se eu estou vendido, o meu stop está nos últimos topos. Se eu estou comprado, o meu stop está nos últimos fundos. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem um papel que saiba que subiu hoje. Eu acho que foi fibra. Não, olha, vamos lá. Esse aqui estava no meu scanner, que quase deu a compra, mas acabou não indo. Mas, por exemplo, se eu desse compra aqui na fibra, nesse rompimento, tá? Ou que nesse rompimento aqui, onde estaria o meu stop, né? Ó, dei compra aqui nesse rompimento, pá, vamos supor, piscou 25,40, deu compra. Onde é que estaria meu stop? Meu stop estaria aqui embaixo, né? Ou seja, no fundo anterior. E qual é o motivo de eu avaliar o stop? Né? Porque o stop não é aquela coisa somente para a proteção. O stop é o momento que quando perde o meu ponto stop, aquela configuração de alta ou de baixa
deixa de existir. Ou seja, então se eu estou comprado, o stop está no fundo anterior. Se eu estou vendido, o stop está no topo anterior. E à medida que o papel vai correndo a meu favor, eu vou descendo o stop, dessa vez para as mínimas ou para a máxima do candle. Então, por exemplo, aqui fibra, vamos supor que eu fiz a venda aqui nesse momento. Olha, as bandas estavam estreitas, o ODX indicando força, e as bandas começaram a se abrir, perdeu esse ponto aqui, deu a venda. Aqui nesse último tom. À medida que o papel vai andando, eu vou descendo os stops para as mínimas do candle. Mas eu só faço isso depois que eu tenho uma realização parcial já feita. E aí a manejo de risco é a combinação de realização parcial com manejo de risco. Eu não posso simplesmente descer os stops, tudo que eu tenho, porque se eu for estopado, ele me violina e o mercado, ou seja, o que é violinar? Ele me tira e ele continua caindo. Então eu tenho um alvo final único, mas eu vou descendo os stops à medida que o parcial for executando. Então, regra número 1 e a mais clara. Se eu estou comprado, o meu stop está no fundo anterior. Se eu estou vendido, o meu stop está no topo anterior. Imediatamente o topo anterior. Eu só vou subir os stops na compra se eu tiver ao menos uma realização parcial para fazer. Só vou descer os stops na venda se eu tiver uma realização parcial para fazer. Do contrário, aquele stop inicial, que eu chamo de stop de entrada, é o stop que, se for executado, ele desconfigura aquela intenção de rally de alta ou rally de baixo, ou seja, ele te tira no melhor posicionamento. Qual é a vantagem desse modelo? A vantagem desse modelo é que você vai estar de forma eficiente em cima de uma tendência pura, sem ruídos. Porque o stop no fundo anterior, topo anterior, se for lá é porque tem ruído e o mercado não é para você. Agora, se ele não for lá, ele não te tira e, portanto, a tendência acontece. Essa é a vantagem. Qual é a desvantagem? Que para você operar assim, você tem que esperar uma confirmação, um rompimento. E, às vezes, o stop fica distante. Né? Do fundo anterior, topo anterior, ele fica distante do preço que você comprou e vendeu. Isso é uma desvantagem. Saber equilibrar isso é o meu desafio do dia a dia para ter sempre um bom stop para um resultado, um lucro maior. Não, perfeito, Rafa. Eu acho que ficou bem clara ali a tua explicação. E tá quase dando o horário final da nossa web, né? Então acabou dando direitinho. E se quiser dar uma última mensagem ali pro pessoal, Rafa, fica à vontade, viu? Então, a mensagem que eu queria passar, baseado no que a gente falou, né, é essa questão do que não fazer. Né? Eu acho que existem algumas coisas que são muito claras quando a pessoa entra no mercado. Né? Quando acaba, eu considero essa apresentação uma apresentação nível básico, né, do sentido de introduzir algumas coisas de alguma visão mais básica. Então, algumas coisas, elas para mim são muito objetivas. E que a objetividade ela está exatamente nos pontos que você não deve fazer, o que você não pode fazer, porque são erros comuns. E existem indicadores, que são esses 3 aí, que literalmente é como acontecia na minha planilha. Bota o desenho do Mickey Mouse ali e diz, meu amigo, aqui é para você se divertir vendo, não é para operar. Em outros momentos você é obrigado a operar, mas aqui não é. Só você tendo isso, você se livra de uma enrascada muito grande. Por quê? Porque muito do nosso estresse, muito do que a gente perde, muito do que a gente passa no mercado do nosso dia a dia, é porque a gente se colocou nessa situação. E não porque a gente diz que o mercado é difícil, que o mercado é isso, o mercado é aquilo. É porque a gente se coloca naquela situação desconfortável. Entendeu? Então, esses indicadores, eles são importantes, e eu queria deixar o recado aqui, nesse momento, não é a hora de operar, então você se põe fora. Tem todo dia, o mercado tem toda hora, vai ter dia que vai ser maravilhoso, vai ter dia que vai ser ruim, no dia que é ruim você tem que sentar em cima das mãos. Esse acaba sendo o recado aí, como resumo geral de tudo que a gente falou aqui.